Voltamos com a nossa conversa com o médico Sidney Spinardi, aqui em Jacareí. Bom, seu Sidney, a gente no primeiro bloco falou um pouco sobre a sua infância, os seus pais, né? E quando é que o senhor chega mesmo aqui em Jacareí? Anos 70, mais ou menos? Um preâmbulo. Depois de formado, eu fui ser tenente médico da aeronáutica. Então eu fui para a FAB e fazia o ETA 4. Era um voo de assistência no Xingu, no Mato Grosso em si, no Araguaia, no Xingu. Meu comandante na época era o Délio Jardim de Matos, que veio a ser ministro. Pace Coogan era o meu tenente-coronel, médico. E eu assumi a Policlínica de Aeronáutica de São Paulo, a Polaéria, era chefe do sistema da psiquiatria, porque eu fiz estágio, por parte de psiquiatria no Hospital do Servidor Público em São Paulo. Então eu assumi a Polair, que era onde os pilotos faziam a renovação ou tiravam o brevet. Eles tinham que passar por esse exame. Posteriormente, no ano seguinte, eu fui para ser chefe da clínica psiquiátrica do Hospital de Campo de Marte. Então passei para lá e fui ser hospital. Na época, como não tinha a internação no Campo de Marte, nós acompanhávamos os pacientes num hospital com quem tínhamos convênio. Então eu fazia a cobertura dos pacientes que eram da aeronáutica, dependentes ou militares, nesse hospital que tínhamos no convênio, e chefiava a clínica lá dentro do hospital para atender ali. Nessa época surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso de especialização em medicina ocupacional. É chamada Medicina do Trabalho. Fiz durante o ano na USP, na Faculdade de Higiene e Saúde Pública em São Paulo, era um curso noturno de 1 ano. Travei conhecimentos ali, entre eles, Dr. Enzo, que era o médico-chefe da central da Philips do Brasil em São Paulo. E essas conversas que a gente tinha durante um cafezinho, vai, vem, o que faz, o que você pretende, o que você não pretende, eu dizia a ele, olha, o dia que eu puder eu vou para o interior. São Paulo já não está dando mais para aguentar. Eu levantava 4h30, 5 horas da manhã para deixar minha esposa no ponto de ônibus, para ela ir lecionar em Taboão da Serra e eu ir para o hospital. E a gente está falando isso década de 70. 71, 72. São Paulo já não dava mais 71, nessa época já, 72. Né? Já estava cansativo. Eu falei, a hora que eu puder... Bom, a conversa ficou por ali, naquele cafezinho, aquela coisa. Um belo dia recebo um telefonema do Enzo. Fala, olha, inauguramos a IBRAP, que é uma entidade da Philips, em São José dos Campos. Você gostaria de ir para lá? Falei, Enzo, você precisa me dar um tempo, porque eu estou servindo a FAB. Eu trabalhava também no Hospital Santo Amaro, no outro período. Falei, estou servindo a FAB. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempo para o Hospital Santo Amaro, eu saio de lá e eu acho que vou para São José. Bom, entrei na Philips, era IBRAP na época, mas pertencente à Philips, até se transformou em Philips depois. Eu viajava. Então eu acabava o meu turno lá na aeronáutica e vinha para cá. E fiquei viajando um bom tempo. Aí eu havia, nessa minha estada aqui, nessa presença aqui na Philips, saiu uma convocação da Embraer para médico do trabalho. E eu apresentei meu currículo. E tive a felicidade de ser aceito. Então eu dei baixa na Força Aérea, porque eu era militar R2, né? Dei baixa na Força Aérea e passei a trabalhar na Embraer. E eu viajava. Peguei a esposa no final de semana, ela já estava grávida da minha primeira filha, isso em 1974, e vim para aqui no fim de semana, vim a São José, vim aqui para Jacareí, onde vai. Foi amor à primeira vista. Entrei em Jacareí, vi esse rio, passei pela margem do rio, passei pelo centro da cidade, o restaurante do Brito, o Bar Brasil, né? Aquela olhadinha ali, aquele clima bem
é uma cidade do interior mais cativante, com pulso, com vida. E São José num pulo horrível, no sentido assim de procura, né? Eu virei para minha esposa, me lembro, e disse assim, olha, não vou vir para São José porque isso aqui vai virar o São Bernardo do Campo. Vai ser igualzinho a nossa vida lá em São Paulo. Então, Jacareí, não tem por onde. Fiz a minha primeira grande amizade em Jacareí. Foi o Lamana, da imobiliária Lamana. O Lamana eu conheci na imobiliária, expus para ele as minhas necessidades, o que eu queria, o que não queria, e ele passou a ser então o corretor me procurando. Mas ele foi de uma bondade tão grande que ele me arranjou. Eu fui um dos primeiros, se não o primeiro morador da Vila Santa Cecília, lá perto da igreja de Santa Cecília, tem aquela vilinha. Ele tinha uma casa lá. Ele falou, olha, o senhor fica aqui, muda para cá, e eu lhe faço a seguinte condição. Se você fechar o negócio comigo na casa, eu não te cobro aluguel. Se por acaso você fizer com outro corretor, que você tem toda a outra realidade, eu vou te cobrar tanto por mês. Falei, poxa, mano, isso é só de pai para filho, não? De pai para filho. Falei, tá bom. Mas fiz o negócio, fiz com ele e comprei aqui onde morei até então, depois agora mudei para uma outra casa, mas na mesma vila, no mesmo lugar aqui, no Jardim Siesta. Ali na Praça México, na Avenida Brasil 900, e hoje eu estou na Avenida Brasil 196, é uma frente do outro, porque a avenida faz isso, né? Ela começa aqui, faz uma ferradura lá e termina aqui. Então eu hoje morei no fim, moro hoje no começo da avenida. E ali, sempre no entorno do clube de campo, onde o senhor foi conselheiro na praça, ali, né? 40, sempre ali, 48 anos, tirando os 6 meses ou 4 meses que eu fiquei nessa casa do Lamana, moro ali naquela praça, me sentei ali. Então, vim, assumi a Embraer, assumi a Philips e comecei a fazer minhas amizades aqui em Jacareí. Comecei a criar meus núcleos de amigos. Quer dizer, o senhor recebeu uma medalha pelos 50 anos de formatura, daqui a uns 2 anos vai receber uma outra medalha pelos 50 anos de Jacareí, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. É mais da metade da vida, né? Eu vou completar 80 agora em dezembro, vou fazer 48, então eu sou obrigado a reconhecer, mas um obrigado assim, não por motivação necessária, mas por motivação mesmo, lado emocional, agradecer. Eu fui muito bem recebido aqui nessa cidade, vivi com meus amigos aqui nessa cidade. Minha filha mais velha só não nasceu aqui porque era um parto já acompanhado em São Paulo e tinha lá suas dificuldades, então ela continuou lá, mas a minha outra, a mais nova, já nasceu aqui, já vive aqui, então meu núcleo familiar, né? Minha esposa, que começou a desenvolver as atividades lá como professora no São Silvestre, depois ela veio para o Verdinho, se aposentou no Verdinho, foi para o Imaculada e depois foi para o Florescer. No Florescer ela já foi como coordenadora, já era aposentada. A minha filha mais nova, mais velha, se formou em engenharia, estudando aqui em Jacareí, aqui em São José, no colégio aqui em São José. Se formou em engenharia, hoje é líder do setor de soluções e problemas da Amazon no Brasil. E a minha filha caçula se formou em medicina, é infectologista pediatra e é líder do setor de vacinas da Pfizer aqui no Brasil. Esse é meu núcleo familiar. Tudo bem encaminhado, né? Tudo bem. E aonde isso? De onde veio esse alicerce? Da cidade. Onde isso foi alicerçado? Quem me deu, como eu pude chegar, graças a Deus, aonde cheguei. Foi o povo da cidade que me ajudou, foi aqui que eu me alicercei, foi aqui que eu vivi, foi aqui que meus filhos estudaram. Eu tenho uma grande dívida aqui com a cidade. Eu também imagino que seu círculo de amizades também perdurou com esses quase 50 anos também, os amigos que o senhor fez em Jacareí, né? Perdi muitos amigos. Principalmente agora na pandemia. Perdi. Eu acho que eu tive
Eu faço hoje, a gente costuma brincar, eu bato meu ponto hoje, que é aposentado, pelo menos 2 vezes por semana, eu venho tomar um café aqui no centro, sem propaganda, mas na padaria Paris, e tem um núcleo de amigos ali que frequentam a alfaiataria do João. Sei. Tá. Então, esse pessoal que frequenta ali, eles fazem hoje parte desse meu núcleo atual. É um grupinho que frequenta lá. Mas antigamente, quando eu cheguei em Jacareí, o núcleo era de pessoas bem mais velhas do que esse grupo aí atual. Nós tínhamos chamado Grupo do Porão. Existia aqui, sabe onde essa esquina aqui? Isso. Era um restaurante lá. Malek Asset, Clemenceau, Anselmo, Joel Nani e eu. Nós sentávamos de tardezinha, nem sempre, né, todo dia, mas de tardezinha batíamos um papo. Depois teve o núcleo do Miguel, do bar do Miguel, que chamavam, que meus amigos, a gente ia lá. Era o pessoal mais da Philips, que eu trabalhava. Quando eu mudei para cá, trouxe muita gente junto da Philips, que depois resolveu vir para cá também. Os que vinham, escolhiam, fizeram opção por aqui. Então teve esse grupo do Miguel, que eram esses amigos, esse pessoal. Com o tempo, nós mudamos o núcleo para ir para o português. Bom, nos reuníamos eu, Paulo de Tarso, doutor Antônio Barbosa, Armando Osler, Jaime Lerner, um grupo, não vou citar mais nomes, vou acabar esquecendo, vou cometer injustiça. Nos reunimos ali. Aí você vai dizer, mas poxa, doutor, era só barzinho? Na época era. Na época era. E eu vou dizer para você, eu não sou hipócrita, eu sou médico. Qual é o problema? Eu sou gente antes de ser médico. Eu sou um ser humano. Não, e era ponto de encontro das pessoas ali, né? Exatamente, era um juiz de direito, era um advogado. Né? Era onde era uma pessoa bem desenvolvida economicamente na sociedade. Não existiam opções maiores. Não existiam opções maiores. Restaurante nós tínhamos o Brito, o velho Brito, saudoso, grande amigo também. E aqui no Clube de Campo, que tinha o Wilson aí no Clube de Campo, onde eu vim também fazer amizade com o pessoal. Aí, quando eu entrei no Clube de Campo, aumentou meus lastros de sociabilidade, vamos assim dizer, aumentou o meu campo de conhecimento social. Em função disso, começaram a surgir as outras coisas. Eu não sei até que ponto você gostaria de discutir, que seria a minha atuação na cidade. Porque você trabalhava lá na Embraer, trabalhava na Philips, mas o que de fato você contribuiu com o Jacareí? Eu procurei contribuir com o Jacareí, eu até às vezes listei aqui, porque sua memória não ajuda muito. Eu fundei, digo eu, porque não é falta de modéstia, foi eu, Valdemar Paz Barreto, fundamos a Associação Paulista de Medicina Regional de Jacareí. O Valdemar foi o primeiro presidente, eu fui secretário, depois eu fui o segundo presidente. Na época, dos médicos que estavam assim, os mais antigos, que eu agora me recordo, Viola, Cardelelli, Egídio, Telmo, Agostinho, o anestesista lá, o Magai, e outras pessoas da época. Então nós fundamos aquilo ali. Quando eu fui presidente da Associação Paulista de Medicina Regional de Jacareí, fui convidado pelo Dr. Nelson Proença para fazer parte de uma chapa da Associação Médica Brasileira como conselheiro. E fui eleito. Então eu fui também membro do Conselho da Associação Médica Brasileira, atuando lá por Jacareí. Era um representante de Jacareí dentro da associação, dentro do quadro. Afora essa atividade, depois, eu consegui ser vice-presidente da Escola de Samba do Santa Helena. Foi uma época maravilhosa,
ganhamos 4 títulos, eu fazia parte da comissão de frente, participávamos eu, Paulo de Tarso, o Toninho Barbosa, o Bicudo, o Popular Quissuco, tinha o Ari, que era o mestre sala, o Damião, que era mestre de bateria, depois o Robertinho e muitos outros. Fomos 4 vezes campeões. Eu era o vice-presidente e geralmente lidava com a parte financeira. Então, peguei a parte financeira, tocamos e chegamos a esses 4 títulos. Fundamos também o CEMIVAP, Centro de Estudo de Médicos de Empresa do Vale do Paraíba, de Indústrias do Vale do Paraíba. Era uma congregação de médicos que trabalhavam em empresas, médicos do trabalho, e que discutiam os problemas diários que enfrentavam no seu dia a dia para a implantação do próprio programa, porque ele era novo, né? Como para se adaptar a outras portarias que vinham acontecendo, porque isso era um processo dinâmico, porque era inicial. Então você, cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, o Ministério do Trabalho baixava uma portaria, a gente reunia, discutia como é que vamos fazer, para a gente tentar fazer uma coisa homogênea, né? Procurar não se distanciar da legalidade, principalmente, do que era legal, dizer, não, fulano faz, Beltrano não faz, não, vamos tentar caminhar de passos juntos. Fui eleito, então, o conselheiro. Criamos aí, quando nós estivemos na Associação Paulista, o DAME. DAME era um certame esportivo entre dentistas, advogados, médicos e engenheiros. Tínhamos todas as atividades olímpicas, mas uma era mais importante: o truco. O truco. Os outros nós jogávamos na Ponte Preta, o futebol, jogávamos no Trianon, basquete. Na hora do truco a gente tinha que alugar o Elvira, nosso salão de esporte do Elvira, porque todo mundo queria jogar o tal do truco, queria disputar. Fui campeão 2 vezes. Uma tendo como colega o Carvalhal, o doutor Carvalhal, que foi quem implantou a planigrafia aqui em Jaqueraí. Hoje é dono da planigrafia em São José dos Campos, mas foi ele com o Edson que implantaram a planigrafia aqui em Jaqueraí. E a outra com o João Lino, que é do laboratório aqui de análises aqui. Sim. Então, fui campeão com um e fui campeão com outro de truco. Isso eu guardo bem. Mas nós tínhamos todas as outras modalidades, então foi uma coisa que deu para unir, para incentivar o pessoal todo. Eu vou pedir licença só para o senhor um pouquinho, para a gente ir para o intervalo, para o senhor continuar falando das suas atividades aqui em Jacareí. O Gente em Destaque, então, vai para o próximo intervalo e a gente volta já.